Cid, qual foi o maior número de clientes que tu já atendeu em um único mês? A gente chega a atender aqui a média de 200 a 220 clientes, que se diminuir numa média diária dá de 10, né, 12, às vezes, serviços médios por dia, né? Mas lembrando que a gente não é uma estética que faz somente lavagens. Então, nosso foco não é lavagem, não é volume, né? A gente foca em serviço de qualidade, né, um atendimento justamente personalizado, um carro por vez, com calma, né, e oferecer mais coisas, né? Além da lavagem, a gente ir para uma descontaminação, para um polimento, caso precise, uma higienização. Serviço completo, né? E fazer um serviço completo. Pronto. Então, tem vários produtos dentro da tua grade, lavagem, PPF, né? Tem um estúdio aqui. Dentro de todos esses serviços, qual foi o produto que foi de maior ticket para que você já chegou a atender um cliente? Cara, a gente tem aqui, eu falo muito, tem cliente de todos os bolsos e de todos os perfis, né? Então a gente tem o cliente que vem 1 a 2 vezes por semana, mas só faz a lavagem. E a gente trata do mesmo jeito com o cliente. Eu tenho um cliente aí que já chegou a gastar 40 mil reais num carro, né? E que faz serviço médio aí de 5 a 10 mil por mês, um mesmo cliente, e vai ter o mesmo tratamento, né? Então a gente tem esse serviço foi o mais caro, né, isoladamente, um de 40 mil reais, porém veio desde uma restauração, foi um carro antigo, tá, que trouxe peças, né, da Inglaterra, que trouxe tudo do zero com lanternagem, tiramos o chassi do carro, montamos novamente. Então esse carro ainda está aqui, está em processo de pintura, depois a gente mostra. E que então vai ser um carro único. Tem mais coisa até para vir para ele. Tá? Tem. Entendeu? E eu sempre tento falar justamente isso, que a gente tem tanto esse leque de serviços personalizados, customizados, exclusivos, até um serviço a partir de uma lavagem de parte hoje aqui de R$90, uma lavagem mais básica. Então consegue atender todo mundo, né? Para todos os bolsos. E eu sempre digo assim, é uma estética automotiva premium, mas o que é o premium? É o serviço. Então a gente quer garantir essa experiência diferenciada. Porém, o carro não é só o carro premium, é o carro que estiver disposto a pagar o justo por um serviço de qualidade que a gente tem. Verdade. Show. E assim, conta um pouco assim da sua história e tal, até pra galera que tá assistindo, pra gente conhecer um pouco do Cid. Vamos lá. Eu tenho hoje 30 anos, né? E eu abri aqui, na época chamava Ecoprime, nem era aqui também, com 20 anos de idade, né? Há 10 anos atrás. E eu tenho a minha família, né? Meu pai é empresário, meus pais. E aí eu fiz uma viagem, morei um tempo fora e quando voltei a gente sentou e assim, eu queria seguir o mesmo caminho e ele falou, ó, filho, eu pensei 3 coisas aí pra você. Me deu 3 opções. Das 3, a que eu achei menos ruim foi uma que eu toquei com ele, mas por que menos ruim, né? Na verdade, não cheguei nem a tocar. Fui tocar depois. Em 2018 eu comecei a tocar esse plano que ele botou pra frente e eu não. Mas lá atrás eu disse, eu quero isso. E aí quando a gente sentou na primeira reunião, ele fez, feriado, fim de semana. Aí eu disse, não, eu quero não. Só quer moleza? Eu digo, não é moleza. Se aquela moleza de... eu ame, eu venho sábado, domingo, feriado, à noite, eu viro noite. Mas eu não amo isso. Aí ele fez, o que é que você gosta? Eu disse, eu quero carro. E eu pensava, quero era uma paixão já de carro, eu sempre gostei de lavar meus carros, né? Top. E aí eu disse, eu quero trabalhar com carro, eu quero um lava-jato. Ele disse, então a gente vai ter um lava-jato que seja referência, né? E aí foi onde surgiu, eu creio que a gente foi aqui se não a primeira, tá aí entre as 3 primeiras, mas acho que a primeira de grande porte aqui, que já não foi lava-jato, já foi uma estética automotiva, né? Mas na época já era estética automotiva não, ou era então, só... A gente foi aí, acho que já tinha algumas estéticas, acho que só uma na verdade, mas não do porte que a gente veio na outra loja, então a gente já abriu uma coisa assim, de um porte maior, com uma outra presença, um galpão tinha lá 650 metros quadrados, entendeu? Então a gente chegou com forro, geralmente não tinha, era brita, né, nos locais era brita, pessoal sem fardamento, aquela coisa. Uma coisa bem primária, né? Chegar e fazer. Aquele todo começo vai do jeito que dá e a gente vai lapidando. Entendeu? Mas na verdade não é nem a questão do começo, foi assim, um ramo que não tinha essa visão de fazer diferente.
E aí a gente veio com o piso todo no cimento, na outra loja um forro que era de isopor texturizado, uma iluminação totalmente diferente, uma cabine de polimento com ar-condicionado, pessoal todo fardadozinho. Então a gente já trouxe de repente aquela proposta de o cara se achava de fato num salão de beleza automotivo, uma boutique, né? Acho que antigamente não tinha essa. Era estética, Então, já era estética ou. Nessa pegada eu acho que a gente foi a primeira assim de uma estética com essa cara aqui, né? Em Mas Maceió. não chamava ainda Com essa de cara estética. de boutique, já chamava de estética. Ô Cid, e assim, isso há quanto tempo atrás? 10 anos atrás. Cara- E aí a gente foi no passo a passo, né? Assim, o caminho é pancada. Né? Foi é o que a gente comenta sempre, a gente já até fala em outro vídeo, que assim, você pediu a chuva, você pediu uma coisa assim que, cara, quero fazer o que eu sou apaixonado. Então, você pediu a chuva, tem que se molhar. Eu costumo falar, a gente vai partir para outro ponto depois, né? De perfil de empresário, de dica, que é a tal da persistência e do fazer o que ama. Porque, assim, a gente tem 10 anos e eu posso te falar que a empresa começou a brilhar, meus olhos, ela brilhava ali, mas assim, ela virou uma chave de 4 anos para cá e a gente manteve um crescimento constante de 4 anos para cá, especialmente de 2 anos para cá. Mas o que é que eu quero dizer? Que foram 6 anos, com todo o amor que tinha, com tudo, né? 6 anos no perrengue, assim. Esse mês travou, esse mês foi negativo, esse mês foi positivo e estava sempre ali o famoso assando e comendo, né? Só que qual é a chave, né? Assim, primeiro, você só tem esse fôlego quando faz o que ama, senão não tem jeito. E de estar sempre buscando alternativas, né? Então, antigamente ninguém trabalhava com vitrificação, surgiu a vitrificação, comecei a fazer a vitrificação, começou a sobrar mais uma besteirinha, mas ainda aí o custo foi subindo também de outras coisas, então o que é que eu posso fazer agora? A gente começou a fazer pintura, né? Começou a inovar nos Fazer serviços, retoque. né? Então, assim, hoje a gente ainda é a estética que tem retoque, eu não conheço outra que tem assim, estrutura interna, né? E inclusive hoje a gente já não tem como um plus, hoje é um dos meus serviços principais, né? Hoje a gente tem uma cabine de pintura, a gente faz recuperação total, não de batida, tá? É de serviços personalizados, né? Pinta carro todo, mas sempre focado aí sim num projeto de customização. Ô Cid, e assim, 10 anos trabalhando com isso, foram 6 anos de perrengue, foi 6 anos na luta para conseguir começar a virar o jogo. Mas lá no ano 1, lá no mês 1, você disse que queria fazer uma coisa que você já amava. Mas o medo de não dar certo, o medo de alguém atropelar você pelo caminho, o medo de até ser julgado pelas pessoas que estão próximas. Eu digo aí que a galera vai Meu achar. melhor amigo, vou dizer o nome dele não, só o apelido do Batora. Meu melhor amigo, assim, também tem uma família de empresários e tal, né? E chegou pra mim e falou, contando a ideia pra ele todo empolgado, ele fez, bicho, não é querendo desanimar não, mas tu vai abrir um lava-jato, velho. Tu acha que tu vai ter dinheiro com isso? E eu disse, o problema é esse, eu não quero ter um lava-jato. Eu quero ter o lava-jato. Então, foi isso. Fui procurando o mecanismo de tornar essa empresa única, né? E, assim, virar a chave na cabeça das pessoas de se pagar mais por um serviço a mais. O pessoal chegava, mas a lavagem ali é R$20. O que eu vou pagar aqui? Na época era 50, 10 anos atrás. Por que 50? Tá, o pessoal usa lá uma cera de 50 centavos, a gente usa uma cera de R$30. Então, sempre trazendo produto top, um serviço personalizado, com reciclagem da equipe. Então, hoje eu tenho um funcionário com 10 anos de casa, um desde o começo, tem um com 8 anos de casa, um com 6, o gerente trabalha desde outros negócios, né? Tem 17 anos, então assim, é uma empresa que tem uma identidade, né? Entendeu? A gente tem uma cultura muito forte aqui dentro e na maioria não, hoje, a única pessoa que tinha experiência era o gerente. A gente tem na casa 100% dessa parte da estética, pessoas que chegaram sem experiência. Então eu queria moldar as pessoas sem vício, sem essas coisas, à cultura da PS Prime. E qual a forma que eu também tive de fazer isso? Eu não falei. É justamente a paixão. Quando eu fui abrir, eu fui fazer o curso lá atrás. Então você fez o curso. Eu tive a mão na massa de como é que lavava um carro direito, de como é que descontamina, de como é que lixa, como é que faz o polimento, né? Quando eu digo, vou botar pintura na loja, eu fiz curso de pintura. Então eu sei lixar um carro, eu sei polir um carro, eu sei aplicar o Prime, eu sei dizer tá errado por isso, por isso.
fomos implantar o PPF agora, eu fui fazer o curso de PPF. Então, assim, nunca tá na mão, porque para você cobrar, você tem que saber o que fazer. Você tem que saber fazer, né? Então, eu acho que a gente tem essa cultura aqui disso. E, às vezes, ter um colaborador que tá com uma dificuldade e ele saber que pode contar com você, né? Que não tem um patrão ali só cobrando, pô, tá errado, isso aqui. Não, vamos ver o que é que tá, como é que tu fez aqui, mas eu acho que se fizer assim... E é o que faz hoje, a gente tá aí... É literalmente um líder mesmo ali. Você lidera junto, não precisar pegar a mão na massa. Delega. De manhã eu tava com a mão na massa ali, e porque eu gosto, né? Eu digo, o pessoal fala assim, rapaz, o escritório aqui ficou massa, tem um escritório lá, e eu digo, rapaz, ficou lindo, mas eu passo o dia sem subir no escritório. Até pagar boleto, eu pego lá embaixo e pago lá embaixo. Porque tem dia que eu gosto de estar olhando serviço. Né? É a tara. Então, assim, é uma coisa muito interessante, que foi a junção das falas de vocês, que é a questão da liderança. Não é só ser um patrão que manda. Lá atrás, desde lá atrás, você começou a aprender antes de delegar as funções. Isso. Então, todos os serviços que você tem hoje na sua empresa, você de fato tem conhecimento dos processos. E aí é uma coisa que eu queria destacar, porque a maioria das pessoas hoje, quando quer formar uma empresa, pensa em ser líder da empresa, alguma coisa, na verdade quer ser o patrão chato, né? Sim. Quer contratar o marqueteiro, quer contratar... Nem chato, quer ser o patrão fácil. Quer ser o patrão fácil, que quer mandar... E acha que é só contratar, soltar a bomba e tchau. E achar que as coisas vão seguir sem uma cultura implementada, sem um sistema, sem delegar as funções da maneira correta. E confiar, assim, em processos, né? Eu já errei lá atrás, por exemplo, quando eu tive uma consultoria, lá há 10 anos atrás, com 20 anos, e eu... Não precisa não da consultoria, eu me viro. E aí meu pai fez, não, se vira. Tá dizendo que se vira? Beleza. E aí hoje, quando eu fui fazer essa expansão, então ralei muito, a gente cresceu, organizou, e aí quando eu fui fazer essa expansão, aí eu fiz, rapaz, a gente tá com aquela consultoria na empresa do meu pai, né? Voltou atrás. Eu vou querer o contato. Aí ele fez, oxi, já. Aí eu digo, meu amigo, tem que, né? Então a gente começa a ver que, de fato, assim, a gente começando a achar que sabe tudo, né? E ver que hoje, depois de 10 anos, a gente tem que confiar em profissionais para crescer redondo, né? Porque nessa fase de expansão é normal dar uma desorganizada, só que a gente tem que correr para botar as coisas nos trilhos de novo. Então a gente está com consultoria de comportamento de funcionários, consultoria de contabilidade, de marketing, de tudo, para a gente fazer essa remodelagem, né? E de fato eu chamo essa loja de um recomeço. Aqui a gente pôde segmentar. Lá, como eu falei, eu comecei com estética, fui para pintura, fui para uma coisa, e aí foi tudo onde cabia lá. Então a minha pintura tinha qualidade, tinha um polimento de acabamento da pintura com qualidade, mas eu pintava nos fundos onde era um ambiente fechado com exaustor. Era legal, mas não era o ideal. Sim. Então hoje o que a gente fez? Eu fiz uma empresa, a gente fez aqui a demolição, todo o processo do zero. E aí eu fui, eu preciso da minha demanda, já contando com crescimento, X vagas nesse setor de preparação, uma cabine de pintura profissional, vou precisar de X vagas no acabamento, na lavagem, uma cabine de PPF, e eu pude botar cada coisa num canto que fluísse da melhor forma, logística, organizacional, né? Então hoje o cliente chega... antes, na loja anterior, a minha recepção era lá no fundo. Ele passava, inclusive, pela área de lavagem. Às vezes estava molhado o piso, né? Então, isso foi um exemplo besta, né? Mas assim, que a gente puxa a recepção para frente. Hoje, a parte da frente inteira são de carros prontos. Então, não tem barulho, não tem aquela correria do pessoal trabalhando. Tudo é pensado pela experiência também do cliente, né? Foi permitido, né, fazer dessa forma alinhado. Sim. Entendeu? Então, isso foi muito bom. A experiência dos 10 anos para poder trazer para cá, entendeu? Junto à consultoria, de estar tudo no seu lugar. E agrega para onde está hoje, o que está se formando, o que está se tornando, né? Então eu conto aí como um passo, né? Para ser, de fato, novamente, como a gente foi lá atrás, uma referência de estética automotiva, né? E surgiram outras muito boas. Mas aqui foi um passo, creio eu, assim, para a gente ser novamente uma referência
né? Tanto na estética automotiva, como hoje acho que é a primeira loja aqui de seminovos com a estética, Sim. né, dentro, que na verdade a gente começou no contrário, uma estética que se tornou também uma loja de seminovos, né? E é isso. Cara, e assim, vocês tinham uma loja de quantos metros quadrados e cabiam quantos carros lá, mais ou menos? Lá a gente tinha 650 metros quadrados, porém eu tinha uma área construída, era todo térreo, e eu tinha uma área construída de 250 metros quadrados, que tinha um ambiente lá atrás para os colaboradores, eu tinha recepção, banheiro, sala e estoque. Então eu tinha operacional 400 metros, né? Desses 400, eu já tinha uma passagem que era super estreita para a parte de pintura que só cabia um carro. O restante ficava, então, eu tinha na frente os carros prontos, os carros em acabamento e os carros de lanternagem em pintura, que geralmente tá feio, tá arranhado, tá? Sim, então ficava ali aquele ambiente misturado. Por mais que eu tinha delimitado as vagas, você tinha num 360, você tinha do pronto ao danificado. Acabou de chegar. Entendeu? Então a gente tinha operacional lá 400 metros, hoje a gente tem aqui 1.250 metros, só que eu só tenho na parte de baixo só a recepção, na parte térrea somente a recepção, que tem 30 metros quadrados. Então a gente tem aí de fato 1.220 metros quadrados de operação. Então um terreno que tem 2 vezes mais, mas operacionalmente são 3 vezes mais. Ô Cid, e assim, lá você tinha mais de 600 metros, aqui você tem 1.200. E assim, quero fazer 2 perguntas. O caminho para chegar naquela loja de 600 metros. Certo. E o que girou na tua cabeça assim de dizer, caramba, eu vou expandir agora, o porquê eu vou expandir assim, e a coragem para tomar um passo desse e assumir uma obra. Falar da coragem. A coragem de assim. Coragem, barra sonho. A coragem de assim, tô com uma loja pequena Tem, né? e vou expandir, vou assumir uma dívida de fato. Sim. E quando você fala em coragem, não deve ser a coragem pela coragem. Na verdade, o sonho eu sempre tive e a coragem eu sempre tive. A questão é a coragem ser coerente. Sim. Entendeu? Então você tocou num ponto bom, né? E assim, não tenho problema em falar. Lá com 20 anos, meus pais, né, que montaram a empresa para mim e falaram, ó, toma aqui a empresa e a partir de agora você anda com suas pernas. Faça dar lucro, tenha seu dinheiro e se vire. Né? E aí eu tinha na cabeça, de fato, aquele compromisso. Eu digo, pô, a partir daqui zerou. Não vou estar pedindo mais, não vou estar fazendo mais nada. Tem que fazer dar jeito, né? Por mais que fosse dado. Na verdade, eles fizeram assim, com 1 ano você começa a me pagar. E aí, quando fez 1 ano, eles falaram, ó, a gente viu seu comprometimento, fica aí, se vira. Entendeu? E aí, eu tinha um contrato lá de 5 anos. De 5, postergamos por mais 5 anos. E aí, há uns 2 anos, a gente começou, foi quando teve uma expansão de 4 para cá, especialmente de 2 para cá. E aí a gente começou com 2 problemas. Um, que tinha já essa pendência de expansão, demanda para expandir. E a outra, que o fim do contrato ia chegar e eu já sabia que não renovaria mais. Então assim, Porque já lá tava... virou. Então assim, eu tinha um prazo. Já estava chegando mais clientes do que a empresa já estava chegando mais, a gente pedia desculpa às vezes aqui, né? Hoje eu posso dizer, eu não divulgava isso, né? Mas os donos dos carros sabiam, mas eu disse, vou pegar teu carro, mas vai ficar na rua. E faz um serviço prêmio, deixar o carro na rua, sujeito a passar uma bicicleta, arranhar. Isso é complicado, mas o dono sempre estava ciente. E assim, juntou essa necessidade com o fim do contrato lá. Só que eu já sabia desse fim do contrato há 4 anos, quando começou a crescer. Eu sabia do fim desse contrato, mas aí é onde vem a coragem coerente. Mas a empresa, essa parte só da estética, não compensaria eu investir o que eu pensava em fazer para ter o retorno que eu tinha ali. Então é por isso que eu digo, o sonho eu sempre tive e a coragem eu sempre tive, mas ela tem que ser coerente. Sim, né? Até porque aí é onde a gente diz, já não era mais nada dado, já tem que ser com os próprios pés e ninguém vai fazer, se fosse lá atrás, uma burrice. Entendeu? Não tem um paraquedas tem que aqui, ter, né? tem que ter nexo. Então eu digo, é o que eu digo. Tem de fato uma história de trabalho, de conquista, de chegar. Né? Eu falava muito, 2 anos atrás ainda, eu falava, pô, se for para gastar 20% do que eu gastei aqui hoje, se falasse, eu pensava assim, se for para gastar isso, eu acho que eu não faço.
Eu acho que eu vou procurar algum outro formato, ter só a parte de vendas, Top, show. entendeu? Porque, obviamente, dá muito mais trabalho a estética, com mais funcionários, com tudo, com giro no dia a dia do que a parte de vendas. E eu pensava, não, a seminovos, eu já estava trabalhando com os seminovos, dá um valor legal, então não tinha coragem de investir. E é aquilo, eu acho que todo empreendedor não é a coragem, mas ele precisa acreditar que vai ter o retorno daquilo. Sim. Então, nesse crescimento dos últimos 2 anos, foi o que me deu a coragem de chegar aqui e fazer, foi como eu falei, se eu ia gastar 20% e não estava com coragem, eu gastei 5 vezes mais do que eu previa sem coragem. Entendeu? E assim, não estou dizendo que foi bom, não. Nem que Mas é um processo de amadurecimento que eu queria ter gasto, talvez, na minha conta, 2 vezes mais do que aquilo lá de trás. Sim. Terminamos em 5, mas nada, assim, tudo possível para tudo que a gente vai construiu até aqui e vai construir mais para frente. Sim. Entendeu? Então, assim, é aquilo. Você só precisa acreditar que vai ter retorno. Eu posso falar, vou dar um exemplo estratosférico aqui. Tem coragem de gastar 10 milhões, pegar um empréstimo de 10 milhões, aí você vai falar, rapaz, não. Aí, mas se o negócio garantir 15 por 15 num período X, vai dizer, eu tenho. Então, tudo é relativo. Sim. Né? Então, é isso. Então, eu não tinha coragem ali naquele momento, a coragem foi vindo. A gente tem que acreditar, né? Juntou as circunstâncias. Estamos expandindo a equipe, como tudo isso que eu falei, consultoria, parceiros. Você estava lá ontem com o Thales, da Bora, né? Sim. Thales foi um grande parceiro, né? Principalmente nos seminovos. Hoje a gente tem a parceria, todos os carros prêmio de lá são feitos aqui, a preparação para o showroom dele. E parceiro de tudo, né? De marketing, como vocês aí, que a gente estava junto aí no outro evento lá. E junto e misturado. Né? Então, era até um ponto que eu ia falar aqui, perguntar a vocês sobre o network, assim. Essa é uma das perguntas. Importante. O que você acha assim, que foi que o network girou na sua vida? Rapaz, eu posso contar dentro desse crescimento dos 4 anos. Tem alguma história também para contar? Pô, se não fosse isso. Não atrelada diretamente ao network. Eu lembro que quando eu me aperreava, meu pai falava muito assim, filho, se você não tiver ganhando dinheiro, pode ter certeza que você já tá ficando rico. Aí eu ficava puto, eu digo, porra, eu quero dinheiro, velho. Aí eu falava assim, bicho, mas como? Aí ele fala, hoje você não é mais o meu filho na rua, o filho do empresário tal, você é o Cid da Ecoprime, hoje PS Prime. Então assim, se um dia você desistir, eu sei que você hoje tem moral de onde você chegar, ter portas abertas, porque eu escrevi, de fato, né, uma história de persistência, de trabalho honesto, de trabalho de qualidade. Então, e eu continuo dizendo, é isso, né? Aqui vai dar certo, tem que dar certo, mas se der errado, assim, graças a Deus, eu sei que eu posso contar com pessoas bem-sucedidas, que trabalham corretamente, que eu vou chegar lá, pedir uma força e vai ter, porque é isso. É o trabalhar correto, que tá difícil hoje em dia. Tá difícil. É a exceção, né? Exceção. Isso aí a gente tem que dizer em todos os ramos, né? No mundo hoje, na ética, no mundo pessoal mesmo, tá cada vez mais difícil pessoas que sigam os valores. E quem trabalha com esses valores, geralmente você vê que se destaca. Com certeza, porque não é tão a fundo não, mas aqui se faz, aqui se paga, e quem faz errado, né, uma hora dá errado. Não tem, pode chegar na forma profissional, na felicidade pessoal mesmo, não tem pai, não dó. Enfim. E quem faz direito também tem muito som, não. Quando vem a demanda. Doido aqui quando eu tô com ideia, mas assim, pelo menos a parte da consciência de fazer o trabalho certo, de pagar o pessoal corretamente, de crescer todo mundo junto, né? O que é que eu digo a ele sempre, né? Toda contratação eu falo primeiro que a gente contrata por cultura, né? Se o problema, você pode chegar sem saber nada, eu vou ensinar. Mas eu preciso que seja de boa índole. E eu falo isso mesmo, e se não for, vai embora rapidinho. E cara que passa um dia, eu já mando sair, né? Acho que a própria cultura, assim, já espelha esse tipo de gente. Sim, com certeza. Eu tenho um funcionário aí hoje que chega e me conta mesmo, ó, fulano tal falou isso ali, não tem nada a ver com a empresa. Eu tenho hoje na empresa pessoas que chegam para me contar alguma coisa, entendeu? E se faz isso é porque foi construído ali aquela cultura, né? Hoje a gente tem comissões, tem um salário diferenciado,
Tá, inclusive falando essa parte dos funcionários, uma coisa que me incomodava muito na outra lá, é que eu tinha vergonha de mostrar aos clientes, vamos conhecer a loja? Aí eu chegava ali da parte de trás, tá bom aí, vá numa bagunça danada lá, né? Então assim, Era para tanto ficar os funcionários. Tá? era a parte da pintura e tinha uma porta para o lugar dos funcionários lá, que era de fato uma parte, foi como eu falei, a gente foi se ajeitando lá. E assim, era um prédio mais antigo, toda chuva a gente reformava, toda chuva tinha infiltração, então era uma coisa que ficava, não era um lugar bonito nem que já valia, principalmente agora no fim do contrato a gente fazia um negócio. Uhum. E eu fiz não, na loja nova eu vou ter um local legal para os colaboradores, eu quero poder mostrar para o meu cliente, eu quero poder mostrar para eles que eu me preocupo com eles, entendeu? E de fato é isso, se a gente é uma família, se não adianta chegar a bater nos peitos e falar eu quero todo mundo bem, e você faz um escritório legal, um negócio legal e solta os caras lá no fundo de novo, não é assim, né? Então lá a gente tem hoje um lugar com a copa, né, equipada, eu tenho um quarto para os funcionários, né, com as esteirazinhas, uns colchonetezinhos, né, climatizado, então no horário de descanso tem um descanso legal. E eu tenho hoje um banheiro só lá, eu tenho um banheiro funcional embaixo, mas a gente tem um banheiro em cima com vaso, com mictório, com chuveiro quente. Então dá uma qualidade, foi pensado no bem-estar deles, de trabalhar num lugar que pensa do cliente interno, que são eles até lá ao final, entendeu? E hoje eu posso mostrar cada ambiente da loja aí da forma que tá, entendeu? Cara, Show de eu bola, acho velho. interessante você tocar nesse ponto aí, questão das dificuldades. Poxa, a gente olhava tua empresa antes, tua loja, e assim, poxa, 650 metros, já tinha uma fachada gigante, a gente chegava lá, já tinha carros de altíssimo padrão, e aí todo mundo sonha, né? Caramba, quero ter muito uma estética dessa, quero ter muito uma empresa como essa. Só que ninguém imagina as dificuldades que uma empresa do tamanho que apresenta também. Com certeza, o custo é elevadíssimo, né? Como eu falei, lá atrás, meu pai me ofereceu um negócio, eu não entrei. Em 2018 eu entrei, e aí vale dizer, eu não entrei só porque eu queria também, mas não era só porque eu quis. Era justamente porque aqui eu continuava na persistência e gostando, mas financeiramente não me dava o que eu precisava, ou o que eu queria ter. Então eu fiquei com essa loja e na empresa dos meus pais, entendeu? Tocava lá uma boa parte, mas e aí foi lá e cá, e foi quando eu voltei, já no final de 2021, a pensar, não, lá já está começando a andar, de fato eu gosto mais de lá, vou abrir mão de um. E aí foi quando eu saí lá, e aí foi mais ou menos isso, 2021 para cá, que a empresa deu esses 4 anos, né? Eu falei, sim, que deu essa caminhada, mas é isso. Não é moleza, não. Eu não fui porque eu queria, não. É luta, bicho. Show. Eu tenho uma pergunta que eu queria que falasse até pra galera mesmo, que também tem gente, a gente também vai assistir, e tem gente que tá começando agora a vida, não tem tantas condições, mas tem gente que pode ter o seu caso, que tinha condições, mas assim, tá chegando naquela idade, 18 anos, o cara começa a sentir o peso Sim. nas costas, de começar a fazer alguma coisa. E tem gente que às vezes ou não quer tocar o negócio da família, quer se aventurar, e pra mostrar a galera um pouco como você falou, não é fácil, tá ligado? Não é só porque eu tenho alguma coisa, meus pais têm alguma coisa, e aí eu acho que a pressão é até maior, porque quando o cara, vai herdar alguma coisa, o cara vê alguma coisa já construída, o cara tem que dar conta daquilo, o cara, não foi eu que construí, foi meus pais, né? E aí você tomou esse caminho, explica um pouco aí como foi essa... São 2 pontos, né? Eu acho que suceder um negócio de família tem uma sensação muito boa, só que eu já passei mais ou menos, né, no processo quando eu estava lá na outra, mas não foi bem uma sucessão, né? Mas foi poder tocar o negócio na família é uma sensação muito boa de dar continuidade. Só que eu sempre escutei, de fato não tem uma coisa conquistada sua, o gosto é outro, né? E você falou isso assim, do pessoal que tem condição ou não. E assim, conheço pessoas com muitas condições, que fizeram empresas legais e não andou, o negócio não andou, né? E conheço gente que começou lá, claro que o caminho é mais difícil, não adianta, né, viver nessa ilusão, né? Dá para todo mundo chegar, dá, é muito mais difícil, mas eu conheço gente que veio, e aí todos os ramos, né? É aquilo, eu acho que quando você trabalha, primeiramente, com o que ama, com persistência, com honestidade, você já tem ali o meio caminho para a profissão que você quiser, dentro do que você ama, você ter um sucesso, ter um destaque, né? E aí,
Claro, as circunstâncias da vida, né? Algumas pessoas vão sair ali para o topo e algumas não, mas É da vida, não. é da vida. É muito legal esse tópico também, porque assim, independente de se você é herdeiro, se você nasce com condições, se você vai herdar ou se você está começando do zero, a insistência no negócio, acreditar no negócio e não querer aquele sucesso repentino de um mês para o outro, ele é Eu acho real. que está muito atrelado, Fernando, também a educação, né? Sim, Tocou Também num não, ponto aí principalmente a educação. principalmente. é verdade. Né? Porque tudo vem aí. Hoje se culpa muito, a geração hoje não quer nada com nada. Eu tenho muitos clientes que falam, rapaz, tem uma inveja danada do teu pai, inveja boa danada do teu pai, queria que o filho fosse igual a você, não sei o quê. Inclusive esse cliente, eu acho que ele tem uma educação muito massa pro filho dele também, mas quantas pessoas não pensam isso, mas não aplicam em casa, Isso é verdade. né? É menino o dia todo em celular, vendo besteira, Que nem você falou, como seu pai tratava você. Tenho amigos que brinca de ir pra show, amigos não, né? Uma geração mais nova aí que brinca de ir pra show em São Paulo. O pai, assim, é triste porque o filho não quer nada, mas todas as farras que faz, todas as viagens que faz, é com o dinheiro do pai. Então, quem vai ter a necessidade de querer fazer se você tem sem fazer? É verdade. Entendeu? E às vezes eu falava, pô, pai, queria fazer um negócio ali, trabalho, eu não vou dar não. Lembra que eu disse lá atrás? Eu ia dar empresa. Se vire. E aí, acaba, fica puto. Só que hoje a gente vê. Então, verdade. entendeu? Então hoje, por mais que os frutos, eu olho para esses amigos hoje, claro, quem tinha condição muito boa, com a família tem condição, o cara continua com condição muito boa. Mas aquela imagem que meu pai falava, que quando assim, se você não tiver nada, se você não conseguir uma condição boa, você já vai estar rico, hoje eles não têm, porque o próprio pai ou um amigo fala assim, rapaz, fulaninho tá ali na mesma, né? Só gastando, só curtindo, né? Não leva a sério. E a gente é que construiu isso verdade. trabalhando, graças ao não lá de trás, né? A isso da educação. Então eu acho que é isso. Cara, e assim, já puxando Conquistar para de respeito. novo esse pessoal que está começando, independente se tem bons recursos ou não, está começando do zero. Hoje, duas perguntas de novo. Qual é a tua visão para o teu ramo hoje em relação a seminovos, prêmio, em relação ao cenário estético, automotiva? O que tu vê no cenário ao geral daqui para o futuro? E o que tu diz para o pessoal que, querendo ou não, está começando agora, às vezes é novo, às vezes é um pouco mais velho, mas que tá com aquele frio na barriga, às vezes tá pesquisando como começar esse negócio da melhor forma? Então, essa fica meio parecida com o que eu falei, a do começo, Sim. né? Que é do que ama, da persistência, dessa parte da honestidade e transparência de todo o negócio. E o que eu espero do futuro daqui foi atrelado ao que a gente já falou também. Se eu fiz essa aposta, Sim. é porque eu acreditava numa continuidade de expansão, né? Então, assim, a estética, eu pretendo aí fazer um serviço cada vez melhor, atrelado a um valor condizente, né? Justo. Até Sim. um PPF, ser uma referência no PPF, continuar com o polimento. E aqui nos seminovos, aí sim, esse ramo é um ramo que hoje, infelizmente, é fácil ter um diferencial. Por que isso? É felizmente e infelizmente. Moralmente é infelizmente. Sim. Profissionalmente é felizmente. Porque é um ramo onde tem já uma fama, né, de picaretagem. É verdade. Entendeu? E a fama não é à toa. Né? Quando eu digo assim, quando eu falei ali no pessoal, no profissional, sempre tem as coisas erradas e assim, é um ramo que tem uma certa facilidade, não em ganhar dinheiro, mas onde gira um dinheiro Sim. e que assim, se fizer a picaretagem, esse dinheiro fica para você, né? Tem muita gente fazendo negócio com documentação errada, né? Com carro errado, vendendo o que não é, né? Então, o que eu espero do futuro daqui, pela forma que a gente trabalha, essa mesma referência, né? De transparência. E o que eu digo sempre, aqui a gente vende carro, eu não espero o cliente me perguntar defeito. Né? A gente vai a alguns cantos aqui e assim, você falou para o cliente que tinha um retoque, não, ele não perguntou, eu falo sem o cliente perguntar. Então, quando eu vou apresentar o carro, eu apresento todas as qualidades do carro, Sim. mas aqui está muito bem feito, a gente fez aqui, ou já veio feito de outro canto,
né? Foi feita uma coisa aqui, pontual, foi uma batida, tem laudo cautelar, não tem. Primeiramente, a gente já faz uma seleção do estoque. Sim. Então não entra... Se fez um resserviço, tem que ser uma coisa pouca e muito bem feita, né? Mas tendo a certeza que se tiver, a gente vai dizer. Além disso, todos os carros entram aqui com uma pré-inspeção mecânica, né? Então a pastilha está perto, troca, né? O disco tá... A gente acompanhou, não vou dizer o carro não. Sim. A gente foi lá num evento, eu fui dirigindo um carro que a gente tinha comprado e achei lá e... Outra pessoa dirigiu, não sentiu, mas eu digo, não, o carro tá, vamos olhar. E aí o carro tinha o disco estava levemente empenado, que às vezes é uma coisa de temperatura, né, de tudo, Acontece, troca. né? Então assim, comprou o carro aqui, tem garantia que está comprando um carro com transparência, um carro que está revisado. Ah, mas quer dizer que nunca vai ter problema? Carro zero dá problema. É verdade. Mas, se tiver problema, a gente vai estar aqui para resolver. Vai estar resolvendo. Né? Tá à disposição para Tem que resolver. o melhor serviço. Tem que resolver. Então a gente faz toda essa prevenção de ter um problema. Mas tendo problema, o cliente tendo razão, e eu sempre bato um dos bordões que eu tenho e sustento, e gosto de dizer aqui também, o cliente não tem razão sempre. E eu acho que isso é onde o empresário também tem que ter essa consciência. Um sucesso se deve também aos clientes que você diz não. Né? Se for abrir as pernas, como diz o termo aí, para todo cliente, você não faz nem sua identidade. Né? Então, você demite cliente, você seleciona os clientes que você quer, o cliente que não lhe valoriza, que chega sempre pichichando e cobrando muito, o cliente que está sempre reclamando, o cliente que está ali conversando dentro da sua empresa, assunto que não soma. Então, entendeu? Tudo isso a gente seleciona para chegar aí. Isso é legal também, porque essa de saber dizer não é uma coisa que a experiência vai dando cada vez mais esperteza, assim, para a gente saber o momento certo de dizer não. E ao mesmo tempo, é exatamente como a sua situação. Lá no começo, você procurou se especializar nos serviços que você tem hoje. Então, você sabe dizer não porque você realmente sabe do assunto. Sim. Você não é no achismo, não é porque fulano lhe disse, ou... Não. Você está na sua casa, então quando o cliente tem razão, o cliente tem razão. Você aperta a mão dele. Eu vou tentar explicar por que não tem, mas caso também não consiga. Não vou dizer que eu tive sucesso em todas as vezes, mas digo 99% dos problemas a gente resolveu. 1% que não resolveu foi porque aí eu achei que ele não tinha razão, ou ele não quis entender isso, e aí alguns a gente reverteu. É normal, e outros sempre não. vai ter, né? Mas que é normal, é o que eu digo, né? Como diz aí, nem o homem lá de cima agradou a todo mundo, quem vai ser? É verdade. Quem é que a gente vai ser, né? Quem é que a gente vai ser? Então é isso aí. Cid, cara, um prazer estar com você, um prazer expor tua história como empresário nessa loja linda, linda, linda. Eu fiquei abismado aqui, porque Vamos conhecer o pessoal, vamos conhecer, o pessoal que passa por aqui vai prestar atenção. A loja é um L, ela tem 2 fachadas, é realmente tudo muito organizado, tá tudo incrível muito bem como separado. a empresa transparece E transparência, o tudo Cid isso. mesmo. O cara, Exato. esse cara Todos humilde, os cara funcionários confiável. têm a cultura realmente de recebimento, tá ali. Aqui Não é aquela tem coisa. 2 fotos minhas aqui correndo rally, Nem sabia, cara. com Depois a gente coroa. vai mostrar uns Meu takezinhos. escritório lá tem... Eu sempre brinco, né? Aí o povo diz que é brega. Eu escutei que é brega, mas eu digo, pô, eu sou fã da Ayrton Senna, né? Todo mundo que corre de carro é fã da Ayrton Senna e o cara era admirável. Mas eu digo, pô, eu sou mais fã meu que Ayrton Senna. A galera desenha cena pra lá, cena pra cá, eu vou pegar minha parede e vou fazer uma foto minha. Aí eu fiz uma foto minha comemorando uma corrida que ganhei. Eu digo, isso é identidade, pô. Eu quero estar olhando ali e falar, rapaz, eu Era bom mesmo. sou bom nesse negócio. Que é combustível, né? O escritório, a gente passa o quê? 8, pelo menos 8, né? Tem dia que estica aqui. Então tem que se sentir mais em casa do que em casa, né? Isso mesmo. Exato. E refletir mesmo. Isso são coisas que fazem elementos da identidade da marca, da PS Prime, tá ligado? Do que se tornou hoje. Até voltando um pouquinho, interferindo vocês, assim, uma coisa que a gente tá tratando de trajetória, né? De perfil de empresário. E assim, eu sempre dou muito exemplo do meu pai, porque assim, é meu grande mentor nessa parte. Ele fala, pô filho, e aí o carro X, por que você não compra pro estoque? O carro tal, não vou dizer porque tem gente que trabalha e pode não gostar. Mas assim, um carro específico para trabalhar, eu disse, pai, não trabalho, eu não compro. Ah, mas tem demanda, mas eu não compro. E isso está atrelado a você fazer o que ama, então tem que vender o que ama. Então se eu não acredito na qualidade X
daquele produto, ou eu acho que não vai vingar, eu não vendo. Eu podia vender para o cliente, falando, ó, eu não gosto, mas eu vendo. Mas você não consegue vender uma coisa que não lhe brilha os olhos. Sim, verdade. Eu acho isso. Você tem que acreditar no seu Entendeu? produto. Então vamos lá, tem um carro específico, não vou dizer o motivo que eu não gosto de um carro tal, aí eu vou falar, rapaz, esse carro aí é top. Ele pode ser top para quem gosta dele, mas para mim não é, eu não vou mentir. Entendeu? É para o cliente falar, e aí, o que é que você faria? Eu falo, eu não comprava de jeito nenhum, então eu já não vou vender. Já não vejo. Entendeu? Sim. Então eu costumo muito, é isso. Então tem de fato essa identidade. Ah, claro, os clientes que estão aqui não são eu, Sim. mas sabe que aqui tem essa pegada. Então a galera sabe que eu gosto de um carro esportivo, de um SUV premium, né, de um carro tal. E eu sempre digo os porquês que eu gosto e os porquês que eu não gosto. Entendeu? Não adianta, vou dar um exemplo. Eu tenho um T-Cross e um Compass e tá aqui com o T-Cross pro cliente, ele fala qual que você gosta mais, o T-Cross ou o Compass? Eu falo, rapaz, o T-Cross eu não curto não, acho uma porcaria. Mas tô lá vendendo pro cara. Não bate. Não condiz. Entendeu? O exemplo foi meramente ilustrativo. Com certeza. Entendeu? Mas a pegada é essa, entendeu? Pronto. E só para finalizar, que você falou agora, eu fiquei curioso, um ponto que a gente, eu acho muito importante tocar. Inspiração. Muita gente tem muito herói. Ah, quero ser um grande ator, vou me inspirar no Will Smith. Quero ser um grande empresário, vou me inspirar no Flávio Augusto. Vou me inspirar em painho e maninha. Você tem sua grande inspiração, seu pai e sua mãe. O quão de fato eles foram importantes nessa sua trajetória e incentivar aquele teu começo. Nisso, né, claro, obviamente eu tenho outras pessoas de inspiração. Essa loja teve uma grande inspiração. Falando de meus pais, a questão de educação mesmo. Né? Não educação pessoal, que também agradeço muito, mas assim, a educação profissional e financeira. Tá? Não estou falando de ajuda financeira, não, de educação financeira. Tá? E de inspiração profissional, essa loja aqui, eu fiz uma visita na Avantgarde. Meu amigo Scarabelli me atendeu muito bem lá. Me mostrou todos os pontos da loja. Ainda não somos o Avantgarde, mas todas as empresas começam com uma referência. E eles foram a minha justamente nisso, né? Um lugar que tem lá, tem academia lá para os colaboradores. É uma outra estrutura, um lugar gigantesco, mas que me fez abrir essa visão. Disse, olha o prazer do cara me mostrando cada área dele, internamente até o externo. Show. E eu disse, eu não tinha essa visão. Eu falei, eu quero ter esse orgulho do meu negócio, de dar para meus colaboradores um lugar massa. Então, tem isso, né? O Brunão da Consulting, né? Na forma de venda, eu admiro, um cara que começou 100% no digital, hoje é uma das referências no país. Não posso falar pessoalmente, não conheço, mas profissionalmente é um cara que tem que tirar o chapéu, o cara inovou. Então, são duas inspirações aí. Meu amigo Thales, bora! Thales foi um grande... Vou fazer um agradecimento especial mesmo, vou fazer no dia do lançamento aqui da loja, um agradecimento especial ao Talinho. Foi um cara que me deu uma força sem comparação. Aí tive várias pessoas na estética, tá? Tô falando da parte de seminovos aí. Talinho foi um cara que segurou a peteca e quando eu tava na obra, fica aí com meus carros aí na tua loja, vende aí pra mim, vou viajar, Talinho segura a peteca aí, vende meus carros aí, né? E uma venda é isso, e parceria com transparência. A gente nem se pergunta quanto o carro deu, ou quanto não deu, ou como foi, ou como não foi. Ó, vendi por tanto, vai ficar tanto. Beleza. Essa relação de confiança, né, que foi construída, isso é massa. Pronto. Cara, sim, pontos importantes, eu acho que plano, fazer o que ama, ter parceiros, fazer as coisas com um sonho alto, querer ser o melhor, mas ao mesmo tempo com o pé no chão do que é realizável, do que é possível, né? E é isso, cara. Cid, um prazer novamente. Meu irmão. Casa sempre de portas abertas aí para vocês. E como eu falei, você chegou aqui no ambiente e falou, rapaz, que ambiente massa, não sei o que, vou usar aqui. Então tá de portas abertas, não é da boca para fora não. Você vai gravar aqui. Bicho, tô sem um lugar aqui hoje, eu quero gravar aí. Vem-te embora para cá, quer fazer um evento aqui, vem-te embora para cá. A gente fez o espaço justamente naquela importância do network, que é importante estar girando coisa por aqui, o pessoal vindo conhecer, vendo aqui embaixo que as oportunidades que a gente tem, lá no fundo, né, a outra loja. Então é isso, bicho. Obrigado aí a vocês. Obrigado a gente. E vamos embora. Simbora. Vem para cá.